conhecimento, ou você acha que o melhor são os psicólogos no caso das crianças? Veja só, eu trabalho com a seguinte ideia. Eu já tive um caso muito próximo de mim, de uma criança imperativa. Hiperatividade, um dos assuntos muito falados nas escolas hoje. A criança é muito hiperativa, ela não consegue parar, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade para começar uma tarefa e terminar. E nós temos identificado que, em muitos casos desses, a criança nasce hoje em dia por uma tendência de hiperatividade muito grande. E muitas das vezes nós estamos associando isso apenas a um problema de ordem psíquica interior, quando na verdade o próprio meio, a maneira que educamos hoje, o excesso de liberdade, a falta de horários dentro de casa, coloca hoje uma criança dentro da escola indisciplinada, sem disciplina. E dependendo do grau que eu administro isso, o grau de excesso de liberdade dentro da minha casa, por causa das pressões do mundo moderno, que você tem que dar liberdade, entendeu? Você acaba criando uma criança problemática. Então, nós identificamos isso na escola bíblica dominical da nossa igreja, que a criança estava com isso. A mãe ouviu a gente falar sobre esse assunto numa programação de rádio que tínhamos na época, falando sobre esse assunto, e a mãe nos procurou, nós indicamos um médico. Procurou o médico, um pediatra, que encaminhou para um especialista, e que depois encaminhou para uma entidade de psicólogos que a gente tem um certo contato em Santos, e a criança foi tratada lá. Quer dizer, uma criança que na sua idade não tinha consciência de pecado, pela própria idade, e que o próprio despertamento desta criança para uma vida com Deus seria prematuro, sob o ponto de vista de roubar até a fase da inocência da própria criança. Então, nesse particular, nós sugerimos que sempre devemos indicar um profissional com capacidade, entendeu? Formado para tratar esse tipo de coisa. Luiz, você vê o homossexualismo como um problema a ser tratado? Se você assim o vê, você acharia que é um problema psicológico, emocional, ou um problema espiritual? A Bíblia classifica o homossexualismo na linguagem, inclusive, mais tradicional, do contexto de Sodoma e Gomorra, da época bíblica, da cidade, inclusive, que foi destruída por conta dessa depravação de princípios morais bíblicos. Nós classificamos isso porque a Bíblia fala isso, que o homossexualismo é pecado. E como pecado, essa pessoa precisa de Cristo para a libertação desse pecado que torna ele refém desta coisa. A Bíblia diz que quem é escravo do pecado é dominado por ele. Então, a sua vontade está toda subordinada a isso. Então, nós amamos os homossexuais, como Cristo ama, como amamos qualquer outro tipo de segmento das pessoas. Não importa se ela é feiticeira, se ela é bruxa, não importa para nós amamos a todos, não devemos discriminar nenhum, devemos aprender até ter a nossa capacidade mínima de convivência com essa pessoa, não sermos inchados, soberbos sobre esse particular. E no homossexualismo a mesma coisa, nós temos que aprender a amar o homossexual e detestar o homossexualismo, como diz a própria Bíblia, que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Mas você acha então que é um problema espiritual? Problema espiritual, problema de pecado. Não é um problema psicológico? Não é um problema psicológico. Até onde você acha que qual a importância da razão humana na solução dessas questões, no balizamento de problemas espirituais, emocionais? Até onde você acha que a razão deve prevalecer? Exatamente por nós termos colocado a emoção na maioria das nossas coisas, sendo a fonte motriz de todas as nossas buscas, é que nós temos errado muito. Infelizmente, o ser humano tem partido por aí. As emoções e essa sensação de felicidade, que às vezes envolve, são muitas emoções,
é que, infelizmente, tem levado a gente por caminhos tortuosos e caminhos que a própria Bíblia diz que é caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. A razão é fundamental. Nós precisamos, como razão, de discernimento das coisas, de compreensão das coisas, de entendimento das coisas. A própria Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. A própria Bíblia diz que a nossa fé, nós temos que encontrar a razão da nossa fé e explicar para os outros a razão da nossa fé e não a emoção da nossa fé. E nem o culto tem que ser emocional. Então, nós efetivamente, por falta de razão, por falta de pensar, por falta de discernir, por falta de refletir sobre as coisas, nós muitas das vezes somos levados pelo vento. E pelo vento das emoções, que hoje fala mais alto. Quantas pessoas hoje acabam com uma família, com um casamento, porque ela avaliou no momento apenas a emoção e não a razão das coisas. Ela foi levada pela emoção. Então, nós precisamos, seja ao procurar uma igreja evangélica, seja a procurar soluções para a nossa vida, em todos os aspectos, procurar profissão, não é pela emoção, é pela razão. Eu tenho que avaliar minha vocação, eu tenho que avaliar as minhas condições. Se eu procuro uma faculdade para me formar, eu preciso analisar a própria razão. Se eu tenho condições de pagamento dessa faculdade, se eu vou conseguir concluir esse curso, eu tenho que ponderar todas essas coisas. Tá? Sobre ponto de vista geral, nós somos feitos corpo, alma e espírito, e a alma é fonte da razão, da emoção e também das decisões do homem. E nós precisamos priorizar a razão como agente motivador para as decisões da vida. Luiz, nós infelizmente chegamos ao fim desse programa. Você tem mais 2 minutinhos para deixar o seu recado. Te peço que você se coloque frente a frente com esta câmera. Ela é toda sua, você está frente a frente com você, com as pessoas que estão te assistindo. Você tem 2 minutos. Eu gostaria de aproveitar este momento para falar de que nós muitas das vezes estamos procurando a Cristo por coisas passageiras, por coisas temporais. E eu gostaria de fazer um convite a você para a reflexão, para buscar a razão e a compreensão, o entendimento das coisas, de que nós precisamos, de fato, ter um encontro com Cristo, que é o caminho para o céu. Eu preciso estar preocupado com isso. E é esse Jesus que eu costumo pregar. É esse Jesus que eu costumo ser portador dele. Então, em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, as coisas cotidianas da vida, nós precisamos entender. Se eu estou em Cristo, há uma grande chance dele me dar capacidade, razão, discernimento para eu compreender as coisas terrenas. E eu não devo desprezar nenhuma ciência humana. Eu só não posso misturar, como infelizmente hoje estamos misturando, fé e psicologia, razão e emoção. Nós precisamos fazer 2 linhas paralelas disso, distinguir isso, separar isso, para que possamos realmente decidir as coisas com convicção, com razão, com certeza. Deus quer que você viva na luz. E luz significa isso, revelação, compreensão. Então, quer vir para Cristo? Não permita continuar vivendo em trevas, na dúvida, na insegurança. Jesus nos chamou para a liberdade e liberdade produz segurança. Eu gostaria que todos vocês que estão nos ouvindo pudessem viver isso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao fim. Acesse o nosso site, programafrenteafrente.com.br. Lá tem um íconezinho que se chama Sugestões. Se você tem assuntos que gostaria que nós debatêssemos aqui nesse programa, você pode entrar lá, manda o seu e-mail, dê sua sugestão, que na medida do possível nós vamos aqui trazendo esses assuntos. Nesse mesmo site você vai poder conferir essa entrevista e todas as demais que já passaram por aqui. Obrigado e até o Frente a Frente.